Você não é obrigado a casar no regime de separação obrigatória de bens, pode respirar aliviado, porque você pode sim escolher qual será o regime de bens que regerá todo o seu casamento, todo o seu patrimônio, combinado? Bom, provavelmente você já ouviu falar muito no regime de comunhão parcial de bens. É um dos regimes mais falados atualmente, porque, como eu te disse, ele irá suprir tanto a ineficácia ou a nulidade da convenção escolhida pelas partes, ou ainda a ausência de expressão da vontade do casal. Pois bem, o regime de comunhão parcial de bens talvez seja um dos mais indicados por nós, advogados e juristas, porque, digamos assim, é um dos regimes mais justos, já que todo o patrimônio adquirido na constância do casamento será dividido em caso de eventual divórcio. Além disso, no regime de comunhão parcial de bens, os bens que foram adquiridos antes do casamento não serão divididos, combinado? Bom, eu sou Larissa Saraiva, advogada atuante nas áreas de direito de família e contratos. Esse aqui é o meu canal, onde você encontra respostas práticas para as suas dúvidas. Bom, para te explicar um pouco mais sobre esse regime, eu vou te trazer aqui um exemplo. Suponhamos que Maria foi ao supermercado e foi comprar um leite. Ao tirar o leite da prateleira e ao se virar, se esbarra em João. E aí foi amor à primeira vista. Troca de mensagens vai e mensagens vem, e Maria e João decidem namorar. Importante dizer que cada um já trabalhava e já tinha o seu bem particular. Maria já era dona de uma casa e João já era dono de uma casa. Depois de algum tempo de namoro, eles resolvem se casar. Durante a constância do casamento, Maria recebeu a título de herança uma casa de seu pai. E João e Maria decidiram reformar o apartamento particular de João, que ele já tinha antes do casamento, para alugar para José, um amigo muito íntimo de João. E eventualmente, em um dia, João, passando numa bilheteria, resolveu comprar um bilhete. E foi premiado, ganhou um vultuoso prêmio. Depois de alguns anos de casamento, João e Maria decidiram separar. E aí, quais são os direitos? Você saberia dizer quais são os direitos de João e de Maria? Bom, eu vou te explicar agora. Primeiro ponto, os bens particulares de João e de Maria, eles não entrarão na divisão do bem durante o divórcio, ou seja, eles permanecerão intactos. Além disso, a herança recebida por Maria também não será dividida. Isso porque ela pode vir a ser dividida, a herança? Pode. No entanto, para que heranças e doações sejam divididas no ato do divórcio, essa herança e essa doação, elas devem ser feitas de maneira expressa para ambos os cônjuges. Caso não seja feita de maneira expressa, irá pela regra geral, ou seja, não entrará na partilha do divórcio. Agora, por sua vez, apesar de bens particulares não serem divididos, os frutos serão divididos. Por exemplo, a casa que João alugou para José, o aluguel será dividido. Além disso, a reforma feita no apartamento de José também será dividida durante o divórcio. Combinado? Outro ponto importante, e o prêmio? Bom, o prêmio, como eu te contei na história, ele foi adquirido durante a constância do casamento e, portanto, ele será dividido. Agora, se eventualmente, mesmo que João tivesse comprado o bilhete da sorte durante o casamento e ganhasse esse prêmio após a separação de fato, esse prêmio ele não integraria o montante para dividir no divórcio. Isso porque lembra que eu te falei na primeira aula, a separação de fato ela põe fim ao regime de bens. Combinado? Outro ponto importante. Se, por exemplo, vou aprofundar um pouco mais, tá certo? Se, por exemplo, Maria vendesse a casa que ela ganhou do seu pai a título de herança, essa casa, depois de vendida, ela entraria na divisão dos bens? Bom, ela não entraria. Por quê? Os bens que são subrogados em favor dos bens que foram doados ou a título de herança, eles não entram no patrimônio do casal. Por quê? Porque a compra ela foi resultado de um bem particular que era de Maria. É importante constar isso em escritura pública, tá bem? Ou que se tenham meios de provar isso, certo? Bom, as dívidas anteriores ao casamento não serão divididas, bem como pensões e salários também não serão divididos, certo?
Me conta aqui. Você está entendendo essa aula? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, me conta aqui embaixo. Ponto importante. Itens pessoais também não serão divididos, bem como instrumentos de profissão. E o que seriam itens pessoais? Itens pessoais são sapatos, roupas e joias. Agora, se essas joias elas somarem valores muito altos, valores vultuosos, em que cause um certo prejuízo à outra parte, elas serão sim divididas. A regra é não ser dividido. No entanto, se encaixar nessa exceção que eu te falei, elas podem sim vir a ser divididas em detrimento para que não exista um enriquecimento ilícito da outra parte. Bom, então recapitulando, bens particulares, bens recebidos a título de herança e doação não serão divididos durante o casamento no regime de comunhão parcial de bens, quando for feito o divórcio. No entanto, os aluguéis provenientes ainda que de bens particulares ou as reformas feitas ainda que em bens particulares serão sim divididas. Prêmios de realities, sorteio, loteria serão também divididos desde que o evento do ganho tenha acontecido na constância do casamento. De itens pessoais ou instrumento de trabalho não serão também divididos, exceto se forem joias ou itens pessoais que sejam muito valiosos e sejam de valores muito vultuosos. Combinado? Por fim, quero dizer 2 pontos. Tudo que eu falei aqui vale para questões de união estáveis registradas em cartório, que foram registradas sob o regime de comunhão parcial de bens, ou ainda uniões estáveis que existem de forma irregular, ou seja, não foram reconhecidas nem no juízo, nem no cartório. O segundo ponto é: nem sempre a pessoa que é casada no regime de comunhão parcial de bens será herdeira. Isso porque existe uma ordem de preferência na sucessão. E se, por exemplo, houver a presença de descendente, ou seja, filho, no regime de comunhão parcial de bens, e não houver bens particulares da pessoa que faleceu, o cônjuge sobrevivente, ele não será herdeiro, ele só será meeiro. Combinado? Você entendeu até aqui? Então me conta. Saber um pouco mais sobre regime de bens e tem curiosidade em saber um pouco sobre a comunhão universal de bens, eu te espero aqui amanhã na nossa próxima sequência. Conto com a sua presença.